Autistas do Além. Psicografado por Nelson Moraes. Pelo espírito, Eduardo. Sinopse. Por meio do relato do espírito Eduardo, Nelson Moraes apresenta a história de Raul, um espírito adolescente, desencarnado aos 19 anos, que não conseguiu romper os laços terrenos com a mãe, e tornou-se um espírito obsessivo. Não existe maior dor do que a perda de um filho. Amor maior é o amor de mãe. Duas verdades incontestáveis: se a primeira ninguém quer experimentar, a segunda quem não comprovou, sempre sentirá falta de algo, por mais forte e independente que seja. Este livro nos traz a história do jovem Raul, desencarnado vítima de um acidente e que por bênção divina pôde ser amparado de imediato pelos amigos do plano maior. Porém, a dor e a recusa da mãe em aceitar o ciclo natural da vida, mesmo quando leva ao desespero, unidos à não aceitação e à dependência do jovem Raul, quase desestruturam o planejamento meticuloso de várias vidas feito pelo plano espiritual. Conheceremos também o trabalho de mais um grupo de benfeitores, onde jovens que desencarnaram em condições parecidas com as de Raul, conseguiram compreender mais rapidamente que a existência não tem fim e trabalham auxiliando nos dois planos da vida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nota do médium. Este é um fato verídico ocorrido após a desencarnação de um jovem recolhido em um acidente na capital de São Paulo. Entretanto, os nomes e certas circunstâncias foram alterados, em vista de se resguardar as pessoas envolvidas que ainda permanecem encarnadas em nossos meios. Estes acontecimentos foram ditados ao médium pelo jovem Eduardo Ruiz de Lalio, também desencarnado por acidente no dia 23 de junho. De Eduardo, depois de retornar à pátria espiritual, enviou várias mensagens através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e, numa delas, ressaltou os problemas que envolviam muitos jovens recém-desencarnados. Diz ele na referida mensagem: muita gente chora ainda, outros companheiros se revelam insubmissos e revoltados, outros parecem tocados por obsessões difíceis de passar. Tamanha é a saudade com que se acomodam no fundo do imenso lago das lágrimas, que não encontram condições para escrever construtivamente. Por isso, muitos irmãos estão ainda no tanque do tempo, afogando as mágoas que os fazem doentes e por enquanto incapazes do equilíbrio para reconfortar alguém. Plenamente integrado à vida espiritual, Eduardo passou a dedicar seus préstimos a esses jovens. Não como um benfeitor, diz ele, mas como um amigo que já superou os primeiros obstáculos de uma nova experiência. O título, Autistas do Além, foi sugerido pelos acontecimentos aqui registrados, em que o personagem em determinado momento assumiu um comportamento idêntico ao dos autistas encarnados. Certamente este título atrairá estudiosos do assunto, porém devemos esclarecer que a obra em si não concentra em torno do problema propriamente dito, mas enfoca os sentimentos e as emoções que podem levar um espírito à condição de autista. Esclarecimentos. Nós, os jovens domiciliados no além, muitas vezes em nossas comunicações com os nossos entes queridos deixamos transparecer que a vida aqui segue nas mesmas condições de quando encarnados. É justo, porém, compreendermos que os valores da Terra não se confundem com os do Espírito Eterno e que as circunstâncias que nos envolvem agora, obrigam-nos às transformações profundas no que se refere às novas condições de vida, onde somos o que pensamos e deixamos transparecer visivelmente o que sentimos. O equilíbrio das nossas emoções torna-se fator imprescindível a ser alcançado. Temos visto muitos companheiros enfrentarem graves dificuldades oriundas do campo emocional descontrolado. Muitos desses nossos irmãos, tomados pela saudade angustiante agravada, pela insegurança de que são acometidos, projetam-se às zonas de sofrimento e, quando não, retornam ao reduto doméstico e tentam desesperadamente retomar a vida que lhes escapou. Portam-se à semelhança dos autistas da Terra. Recusam o mundo em que estão vivendo, concentrando-se num mundo que já não conseguem alcançar.
Ao sentirem-se frustrados nesse anseio desesperado, emergem dentro de si mesmo, isolando-se de tudo e de todos. São os autistas do além. Dedicados benfeitores da estância de amor, onde estou domiciliado, empregam grandes esforços na recuperação desses irmãos. Somos uma imensa colônia de trabalho vinculada às instituições terrenas que se dedicam às tarefas de assistência aos espíritos desencarnados, promovendo orientação e socorro através dos recursos da mediunidade. A calma que tenho demonstrado em minhas atitudes, desde que cheguei a esta colônia, é o único atributo que me permitiu integrar uma equipe de espíritos que atua nessa área. Somos 3 companheiros que prestam auxílio no tratamento de casos que geralmente envolvem jovens recém-desencarnados e quase sempre por acidente, o que facilita muitas vezes nossa tarefa, pois nos identificamos com eles. Devo esclarecer que somos uma equipe entre centenas de equipes existentes em nossa colônia e que o fenômeno que denominamos de autistas do além se verifica em todas as faixas etárias mantidas pelos espíritos desencarnados. Portanto, encontramos envolvidos nesse processo espíritos que desencarnam com idades que variam da infância à idade avançada. À semelhança de um espectador de fatos, vou os acontecimentos que envolvem o tratamento de um jovem, e que, no desenrolar das ocorrências, trarão à baila preciosos esclarecimentos que por certo irão colaborar não só com aqueles que abraçaram a tarefa de auxílio no campo do espírito humano, mas principalmente aos pais que sofreram a separação provisória no decorrer da vida passageira, devolvendo seus filhos queridos aos planos da vida eterna. Capítulo 1. Os socorristas. Rompe a aurora clara de Deus, quando fomos chamados pelo coordenador das tarefas socorristas. Atravessamos os jardins que circundam o edifício central de nossa estância. As flores, naquela manhã, irradiavam do colorido pujante vibrações que se traduziam em nossos espíritos como hinos de esperança, incentivando-nos ao trabalho edificante. Venâncio, sorridente como sempre, nos recebeu à porta do seu gabinete, abraçando-nos carinhosamente. Então, meus jovens, estão dispostos a uma nova empreitada de amor? Onde conseguiremos tal amor? Respondeu Efrânio, o orientador da nossa equipe, demonstrando seu constante bom humor. Venâncio sorriu e afirmou: o amor é uma força que todos possuímos. Apenas não temos aprendido a aplicá-la ao encontro de suas finalidades superiores. Encontramo-la desequilibrada nas paixões, perturbada no ciúme, transfigurada no ódio, controvertida no egoísmo e, finalmente, sublimada nos anjos. Somente quando aprendermos a direcioná-la, equilibrada em grandes ou pequenas parcelas na direção do bem geral, é que começará a agir em nosso próprio benefício. O Evangelho, no seu contexto, apresenta-nos o amor como a solução final para todos os problemas da humanidade. É o amor imanente de Deus que sustenta todos os reinos de vida, desde o micro até o macrocosmo. Quando todos nos ajustarmos a esse amor, contribuindo com o equilíbrio geral da criação, nosso coração estará pulsando em sintonia com o coração do universo. Afrânio olhou para nós, demonstrando admiração pelas palavras de Venâncio. Este, registrando a nossa emoção, continuou: enquanto ensaiamos esse amor, apliquemos os recursos de que dispomos no momento da direção daqueles que recorrem aos benefícios das nossas tarefas. Temos em mãos um relatório de informações sobre um jovem, vítima de um acidente que promoveu seu retorno às nossas esferas. Apesar de toda a assistência recebida em nosso plano, envolveu-se em profunda depressão, agravada pelo sentimento de saudade de sua mãe que acabou arrastando o ambiente doméstico, onde se encontra há mais de um ano, sob o domínio da obsessão. Parentes muito desencarnados tentaram, por todos os meios possíveis, trazê-lo à realidade a qual rejeita, fechando-se no mundo que imprevidentemente criou para si. Quando devemos iniciar o nosso trabalho? Perguntou Efrânio. Imediatamente. Já comuniquei ao encarregado do seu pavilhão,
que manterá contato permanente com vocês para atender aos recursos que solicitarem no decorrer do tratamento. No lar em questão, contarão com a colaboração de Arthur, um espírito amigo da família. Após entregar-nos o relatório e fazer as devidas recomendações, Venâncio proferiu uma prece, solicitando o amparo das esferas superiores durante o tempo que permaneceríamos na crosta. De posse das informações contidas no relatório, nos dirigimos ao local. O lugar já nos era conhecido tanto eu quanto Afrânio e Décio havíamos residido em São Paulo. A casa demonstrava pertencer a uma família de classe média, paredes externas revestidas, pequeno jardim e uma garagem gradeada até o alto da laje. Entramos. Na sala, uma menina de uns 8 anos, deitada no tapete, coloria algumas figuras desenhadas no papel. Esta é Elisa, falou Arthur, saindo de um dos aposentos, a irmãzinha de Raul. Sejam bem-vindos. Esperava ansioso a chegada de vocês. Eu sou Afrânio, estes são Décio e Eduardo. Depois de trocarmos algumas palavras próprias de momento como este, Arthur nos convidou. Venham, vou mostrar-lhes a casa. Acompanhados pelo nosso anfitrião, fizemos um reconhecimento em todos os cômodos. Na cozinha, encontramos Júlia, que segundo Arthur, era uma dedicada senhora que servia à família há muitos anos. Quando nos aproximamos, pareceu registrar nossa presença. O casal estava ausente. Renato, pai de Raul, estava trabalhando. Elisete, a mãe, havia ido ao cemitério como fazia todas as semanas. Por último, nos conduziu ao quarto que pertencerá a Raul. As paredes estavam forradas de pôsteres próprios da juventude. As roupas, os sapatos e tênis estavam dispostos pelo quarto como se ainda fosse habitado pelo jovem. O aparelho de som, as fitas denunciavam seu gosto pela música moderna. Arthur, demonstrando tristeza, falou. Elisete passa horas neste ambiente envolvida em recordações que lhe afetam profundamente a saúde. Esse comportamento favorece e acentua sua ligação com o espírito de Raul, que se compraz nessa situação. Sei dos compromissos assumidos por Raul antes de reencarnar nesta última ramagem pela Terra. O tempo em que ele se demora enfermo ameaça-lhe com sérios comprometimentos para o futuro. Foi por esse motivo que recorri a Venâncio, solicitando ajuda à instância de amor. Notando a preocupação de Arthur, coloquei meu braço sobre seus ombros e informei-lhe. Não se preocupe. Temos em nosso favor, além do apoio total da nossa colônia, os préstimos abalizados de Afrânio que, apesar da condição de jovem com que se apresenta, é um espírito de muitas experiências, conhecedor profundo das emoções humanas, e tem nos surpreendido com resultados dos mais expressivos, no campo da psiquiatria, o que justifica a total confiança que Venâncio deposita em seus préstimos. Basta que nos empreste sua colaboração para que alcancemos um final feliz sob o amparo de Jesus. Afrânio meneou a cabeça, retrucando. Não leve em conta a bondade com que Eduardo faz referências a mim. Vamos nos acomodar, pois você tem muitas informações que devemos ouvir. Conte-nos sobre o relacionamento de Raul com sua mãe. Desde o nascimento do rapaz, Elisete demonstrou por ele um zelo excessivo. Tratava-o como se fosse um bebê frágil, resguardava-o das repreensões do pai, encobrindo suas faltas. Ele, por sua vez, se submetia à mãe num regime de dependência que perdurou até os 19 anos, quando aconteceu o acidente. Esse relacionamento gerou em Raul uma timidez que o impedia de realizar grandes investidas no mundo lá fora. Passava a maior parte do seu tempo confinado no quarto estudando ou ouvindo música. Uns 7 meses antes do acontecido, conheceu uma jovem por quem se apaixonou. Quase todos os dias, ia ao seu encontro. Pensou muitas vezes em falar a respeito com a mãe, mas temia uma represália por parte dela, então ocultou seu romance levando consigo o segredo. E Renato? Perguntou Afrânio. Renato apegou-se mais à menina. Embora amasse Raul,
O relacionamento entre os dois era bastante difícil. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O processo obsessivo ocorreu após quanto tempo de desencarne? Perguntei. Logo depois do acidente, Raul foi recolhido pelos braços do bisavô paterno e conduzido a um hospital próximo a Crosta. Ali recebeu tratamento adequado até quando recobrou a consciência. Informado pelo bisavô da nova situação, sofreu algumas crises que foram superadas com muito esforço dos benfeitores da instituição benemérita que o acolheu. Segundo me informou Eupídio, o bisavô, tudo marchava para a normalidade. Raul, embora muito abatido em suas forças, parecia aceitar bem a nova condição em que se encontrava, até que começou a registrar o desespero de Elisete, cujos gritos angustiados chegavam até ele como um bombardeio nas suas forças psíquicas, abalando profundamente sua organização espiritual. Então, um dia, projetou-se alucinado ao encontro dos apelos da mãe, vindo instalar-se junto dela onde permanece até hoje. Isso ocorreu 4 meses após o desenlace, período que Elisete passou totalmente fora de si, acometida de crises constantes de desespero, vindo acalmar-se aparentemente após Raul ligar-se a ela. Muito bem, Arthur, disse Afrânio, tais informes nos são de extremada valia. Aguardamos a chegada de nossa irmã, a fim de colhermos as impressões do caso. Esperamos corresponder às suas expectativas no que se refere ao bem-estar dos seus tutelados. Eram um pouco mais de 11 horas quando Elisete retornou lá. Estávamos diante de uma jovem senhora que, apesar do semblante perturbado, demonstrava traços de uma beleza singular. Raul agarrava-se ao seu perispírito à semelhança de uma sombra vinculada aos seus movimentos. Sua mente demonstrava intensa atividade, irradiando sobre o córtex cerebral da mãe, estabelecendo uma estranha simbiose. Décio tentou fazer-se sentir por ele, mas não conseguiu, o que caracterizou o estado profundo de obsessão em que se projetou. As palavras nada significavam, nem interferiam no seu comportamento. Aproveitando um momento em que Elisete se acomodara no sofá para descansar da caminhada ao cemitério, Afrânio aproximou-se, sondando-lhe o íntimo. Raulzinho, meu filho, você não pode deixar-me, eu preciso de você, Deus nos traiu, jamais vou aceitar nossa separação, Deus não foi justo. Eu estou aqui, mamãe, respondeu Raul, ninguém vai nos separar, ninguém, vou ficar com você para sempre. Após ouvir esse diálogo mental, Afrânio voltou-se para nós, concluindo. Estamos diante de um caso bastante delicado. No campo da fé dispomos de quase nenhum recurso, visto que nossa irmã não demonstra nenhuma tendência religiosa. Você, Arthur, já tentou aproximá-la de alguém que pudesse ajudar com os recursos da doutrina espírita? Perguntou Afrânio. Sim, mas foi em vão. Ela rejeitou os préstimos de uma senhora amiga da família que tentou conduzi-la a um núcleo de trabalhadores próximo daqui. Precisamos realizar uma incursão ao pretérito do nosso irmão, disse Afrânio, a fim de amealharmos recursos que possam auxiliar como atrativo para resgatá-lo do mundo construído nas vibrações doentias de sua mãe. Vou retornar à estância de amor. Enquanto isso, eu pediria a você, Arthur, conduzir Décio e Eduardo até a residência da jovem que Raul dedicou sua atenção enquanto encarnado, a fim de colherem informações que nos possam ser úteis. Conduzidos por Arthur, chegamos a uma residência de características humildes, porém bastante ampla. Era o casarão antigo. Aqui mora Elsa, uma menina de 18 anos, filha mais velha do casal, trabalha não muito longe daqui. Chega sempre por volta das 18h30. Raul quase todos os dias apanhava no trabalho, acompanhando-a até o portão da casa onde ficavam horas conversando. Ele tinha por ela extremado carinho. Entramos na casa. Fomos recebidos por irmã Clara, um espírito dedicado àquela família, que demonstrou conhecer Arthur. Como vai, meu querido irmão? O que o trouxe desta vez à nossa casa?
Trago comigo 2 companheiros que vão colaborar no tratamento do Raulzinho. Pobre menino, vejo que não consegue libertar-se dos laços com que sua mãe o envolve. Ponham-se à vontade e digam-me como posso ajudá-lo. Irmã Clara, disse Arthur, precisamos de algumas informações sobre Elsa. Estes são Décio e Eduardo, eles vão fazer-lhe algumas perguntas. Pois não, atendeu solícita a senhora. Precisamos saber como Elsa reagiu quando se inteirou do acidente, perguntei. Sofreu muito, pobrezinha, ficou abatida durante meses, mas com auxílio de todos tem conseguido superar, embora tenha surpreendido em alguns momentos relembrando seus dias felizes com ele. Ela tem alguma fé religiosa. Ela andou lendo alguns livros espíritas e, algumas vezes, tem ido assistir palestras na federação, principalmente depois que Raul retornou ao nosso plano. Muito obrigado, irmã Clara, agradeci. Foram de muita valia tais informações. Se nos permitir, retornaremos logo mais à noite acompanhados de Afrânio, o nosso orientador. Serão bem-vindos. Despedimos-nos e retornamos para a residência, que desde cedo se tornara nosso ambiente de trabalho. Renato, um senhor bastante simpático, retornou ao lar por volta das 19 horas. Entrou, beijou a fronte da esposa, abriu os braços a Elisa que correndo atirou-se em seu colo, envolvendo-o carinhosamente com seus beijos de criança. Dirigiram-se para a cozinha onde Júlia terminava os preparativos para o jantar. Sentaram-se à mesa depois da higiene habitual. Nós nos colocamos na posição de espectadores, acompanhando o colóquio familiar. Elisete, querida, falou Renato demonstrando sua preocupação com a saúde dela, você precisa parar de tomar os calmantes. De jeito nenhum, você sabe que eu não posso ficar sem eles. Mesmo tomando-os tenho dificuldades para dormir, respondeu um tanto contrariada. Você precisa se distrair, visitar as amigas, seus pais. Por que não pega Elisa e vai dar um passeio até a casa de Dona Florinda que sempre se mostrou muito amiga? Para quê? Para ficar ouvindo suas baboseiras tentando me convencer do espiritismo. Este seu comportamento não vai mudar em nada o que já aconteceu. E nem tampouco trará Raul de volta. Você precisa dedicar maior atenção a Elisa, principalmente agora que começou a estudar. Seu carinho torna-se imprescindível, neste momento em que ela começa a descortinar um mundo novo no vai-vem da escola. Elisete olhou demoradamente para a menina, seus olhos umedeceram, e por alguns momentos percebemos afrouxarem-se os laços que a uniam Raul. Este imediatamente reagiu, imprimindo maior influência sobre ela que logo se transfigurou. Não admito que fale assim comigo, nunca faltei com minhas obrigações com você e tampouco com ela. Dizendo isso, levantou-se e foi para o quarto que pertencerá a Raul e ali se entregou ao pranto durante horas. Enquanto aguardávamos o retorno de Afrânio, íamos nos inteirando do clima que predominava naquele lar. Percebia-se claramente a tristeza de Renato, que não conseguia manter um diálogo com a esposa. Renato levantou-se tomando Elisa nos braços e foi para a sala. Papai, por que a mamãe fica sempre brava com você? A mamãe está doente, precisamos ter paciência com ela. Liga a televisão, papai. Renato ligou o aparelho, controlando o volume do som mínimo e começou a folhear o jornal. Décio aproveitou aquele momento para sondar-lhe o íntimo, visivelmente amargurado. Percebeu que naquele coração ainda palpitava uma esperança. Apesar de tudo, acreditava que um dia tudo voltaria à normalidade. Eduardo, disse Décio, graças a Deus dispomos de alguns recursos positivos, tanto com a Elisete que demonstrou amar Elisa, quanto com Renato que ainda não se entregou. Isso poderá contribuir bastante com os nossos esforços. Afrânio chegou, era quase meia-noite. Arthur acompanhou Elisa que se dirigiu aos seus aposentos, tomada pelo sono, voltando a reunir-se conosco. Renato retirou Elisete do quarto que pertencera a Raul,
conduzindo-a para o dormitório do casal onde se recolheram. Júlia retirou-se para o quarto fora da casa onde dormia durante os dias da semana, deixando a residência apenas aos sábados, retornando às segundas-feiras. Acomodamo-nos na sala, ouvindo Afrânio que nos prestou esclarecimentos relativos à situação em que se encontrava o nosso enfermo. Raul é um dos milhares de vítimas do amor possessivo que gera um estado de dependência que leva a um embotamento das forças positivas do espírito, tornando-o passivo, a ponto de deixar-se conduzir ao invés de se conduzir, renuncia à vontade própria, submetendo-se a uma vontade que o domina, a qual assimila por afinidade e na qual se compraz. Dificilmente conseguiremos arrebatá-lo da situação em que se encontra, se não dispusermos de elementos bastante fortes que possam intervir no campo emotivo, visto que pelos caminhos da razão jamais o alcançaremos. Portanto, vamos concentrar nossos primeiros esforços na jovem, cujos laços de amor ainda se mantêm vivos. Décio e Arthur deverão permanecer aqui, enquanto você me conduz à residência da jovem. Saímos. Se este canal for cancelado pelo YouTube, perderemos o contato e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão. Capítulo 2. Elsa. Enquanto nos dirigíamos ao encontro de Elsa, informei Afrânio de tudo o que havíamos observado, narrando em detalhes as informações que obtivemos a respeito do relacionamento do casal e das reações de Elsa ante o acidente de Raul. Sente que tais informações deixaram o acidente de Raul. Sente que tais informações deixaram Afrânio um tanto otimista. Chegamos ao lar de Elsa. Apresentei Afrânio à irmã Clara que nos recebeu afetuosamente. Informada das intenções de Afrânio, conduziu-nos ao quarto da jovem. Ela dormia junto ao corpo, estendida em uma cama de casal. Afrânio colocou-se diante do leito, fechou os olhos com a cabeça voltada para o alto, permanecendo nessa posição por alguns momentos. Eu observava, não podia imaginar o que pretendia. Estava absorvido pela curiosidade quando ele começou a transfigurar-se, irradiando uma luz que envolveu todo o ambiente, transmitindo uma suave sensação de paz e segurança. Elsa começou a agitar-se e, aos poucos, foi se desdobrando na direção dele. Perdoe-me, querida irmã, falou Afrânio, por interferir na sua liberdade, perturbando seu justo descanso. Venho solicitar em nome de Jesus seus préstimos para arrebatar do sofrimento alguém que você ama muito. Trata-se de Raul. Elsa sentou-se na beira da cama e começou a chorar copiosamente. Afrânio, nesse momento, vibrou sobre a sua cabeça, emitindo raios azulados que vertiam de suas mãos penetrando o cérebro da jovem. Passados alguns instantes, ela levantou-se completamente transfigurada numa mulher aparentando uns 30 anos, envolvida em roupas antigas, afigurando-nos uma fina dama, dando-nos a impressão de um passado distante retornando ao presente. Voltando-se para Afrânio, disse-lhe: é muito, o que me pede. Tenho desperdiçado muitos anos da minha existência disputando o amor desse fraco com aquela megera. Procure se lembrar. Antes de reencarnar prometeu ajudá-lo, talvez este seja o momento oportuno de começar. Irmã querida. Deus ama seus filhos e os quer unidos pelos laços do amor legítimo. Muitas vezes os caminhos para a união definitivamente estão contidos nos processos das separações provisórias. Confie um tanto mais na misericórdia divina e ajude-nos no presente para que alcance a felicidade no futuro. Diante das sábias e afetuosas palavras de Afrânio, a dama começou a chorar, transfigurando-se novamente na jovem Elsa que, ainda em prantos, se prontificou a ajudar. Irmã Clara, envolvendo-a carinhosamente, conduziu-a para o corpo físico. Despedimo-nos retornando à residência de Raul. Enquanto retornávamos, pedi explicações a Afrânio sobre a transfiguração de Elsa e como fora possível tal fenômeno. Atendendo à minha curiosidade de aprendiz,
Esclareceu-me atenciosamente. Fui obrigado a estimular as lembranças de Elsa, a fim de aquilatar suas ligações com Raul. No momento em que tais lembranças afloraram e foram se tornando nítidas em sua mente, por força destas, seu envoltório fluídico foi se ajustando às recordações que predominaram naquele momento. Por alguns instantes a personalidade de Elsa foi esquecida, o que facilitou a transfiguração que presenciamos. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Na residência de Elisete, todos dormiam. Quando chegamos, fomos ao quarto do casal onde Décio mantinha vigilância, observando o comportamento dos enfermos. Alguma alteração? Ponto de interrogação, perguntou Afrânio. Nenhuma importante, apenas por 2 vezes Elisete ameaçou sair do corpo, mas desistiu. Continue atento. Caminhamos aos aposentos de Elisa. Seu corpinho descansava na cama, mas seu espírito brincava com Arthur, que demonstrava extremado carinho por ela. Arthur fazia rir descontraída quando saímos. Alcançando a rua, nos dirigimos a uma praça próxima dali. Sentamo-nos sob uma enorme paineira, cujos galhos se estendiam para o alto como tentando agarrar as estrelas que naquela noite se mostravam exuberantes. A lua escondia-se no horizonte, mas seus raios prateados ainda tinham forças para atravessar a folhagem da paineira, iluminando as gotas de orvalho que umedeciam a grama. Lembrei-me de minha mãe, cujos olhos, nos momentos das maiores alegrias, brilhavam como as gotas de orvalho banhadas pelo luar. Senti meu coração pulsando com o coração do universo. Lembrei das palavras de Venâncio quando se referiu ao amor. Como seria bom se todos tivéssemos essa força sob controle, quantos dramas que se evitariam neste planeta maravilhosos. Admirava a sabedoria de Venâncio. Afrânio, parecendo registrar meus pensamentos, asseverou. Venâncio é um espírito que tenho aprendido a venerar. Seu amor é tão grande quanto a sua sabedoria. Seus préstimos na estância de amor representam milhares de espíritos resgatados do sofrimento. Quase sempre vítimas de um amor desequilibrado, o que para eles se constitui numa especialidade. Venho acompanhando-o há muito tempo, amealhando valiosos recursos em termos de conhecimentos, que para mim, um espírito apaixonado pela ciência que estuda a mente e seus problemas, representa um grande acréscimo. Pretendo no futuro retornar às experiências da matéria para dar continuidade ao meu trabalho no campo da psiquiatria, no qual venho militando há muito, quase sempre experimentando fracassos, principalmente no que se refere à fé. Aliás, a prova mais difícil para aqueles que ingressam no mundo das ciências. Espero que, com experiências que tenho adquirido nestas investidas de trabalho junto à crosta, consiga acumular subsídios suficientes para sustentar-me em minha próxima incursão na matéria. Em minha última jornada terrestre, logo após conquistar o título acadêmico, retornei para cá atendendo uma programação ulteriormente preparada, da qual este nosso trabalho faz parte. À medida que Afrânio falava, sentia por ele uma sensação mista de afeição e respeito. Parecia-me que guardava no peito um mundo de recordações, como alguém que já vivera muitas encarnações. Estava envolvido nesses pensamentos quando me pegou pelo braço. Vamos, já amanhece. Hoje você deve dedicar algum tempo junto a Elsa. Precisamos que esteja recolhida cedo ao leito, pois pretendo conduzi-la à presença de Raul esta noite. Parti rumo à residência da jovem. Era um pouco mais de 6 horas da manhã, irmã Clara recebeu-me sorridente. Quando Elsa saiu, acompanhei-a em direção ao local de trabalho. Era um amplo escritório, fazia parte da administração de uma fábrica. Ela trabalhava de datilógrafa juntamente com uma colega que tinha mais ou menos a idade dela. Conversavam muito. Em determinado momento interessei-me pela conversa e aproximei-me para ouvir. Esta noite tive um sonho esquisito, falou para a colega. Conta, eu adoro ouvir sobre sonhos. Eu não sei explicar,
Foi tão estranho. Eu conversava com um homem sobre Raul. Chorava muito. De repente, me vi num outro lugar, vestida com umas roupas estranhas. Uma mulher segurava Raul, eu lutava para tirá-lo dos seus braços. Depois acordei, mas não estava acordada, não sei se você entende. Então vi aquele homem de novo. É como se eu estivesse sonhando dentro do sonho. Foi uma coisa realmente estranha. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você não sonhava sempre com a mãe do Raul tirando-o de você? Só que desta vez não era ela, mas sim uma mulher estranha. Nós estávamos vestidas com roupas antigas. Não será trauma pelo medo que você e Raul tinham dela? Talvez, mas agora que ele já morreu não se justifica. Sonho que a gente não consegue compreender, é melhor esquecer, arrematou a colega. Você tem razão. Permaneci ali com ela até cumprir o horário da jornada de trabalho daquele dia. No final de tarde tive que intervir provocando-lhe sonolência, pois a colega insistia para que fossem juntas, visitar uma amiga, o que poderia atrapalhar nossos planos. Elsa desculpou-se e nós retornamos à sua residência, onde aguardei junto dela a chegada de Afrânio. As horas avançavam. Já passava da meia-noite. Quando Afrânio chegou, eu estava na sala com a irmã Clara, que imediatamente nos conduziu ao quarto de Elsa. A jovem dormia profundamente. Tocada pelas vibrações de Afrânio, despertou vagarosamente, desdobrando-se em nossa direção. Parecia lembrar-se do compromisso assumido na noite anterior, pois assimilou as orientações naturalmente. Juntos, alcançamos a residência de Raul. Arthur nos aguardava ansioso. Afrânio deixou-a sob os seus cuidados, enquanto nos dirigimos ao quarto do casal. Décio mantinha-se vigilante. Nos aproximamos. Renato e Elisete dormiam juntos aos seus respectivos corpos sob a influência dele, que os havia magnetizado. O ambiente estava preparado. Obedecendo à solicitação de Afrânio, fui buscar Elsa que, ao entrar no quarto, parou um instante temendo a presença de Elisete. Afrânio acalmou-a conduzindo-a até Raul. Elsa debruçou-se à beira da cama sussurrando-lhe algumas palavras, enquanto acariciava seus cabelos. Raul, sou eu, estou com muitas saudades. Você esqueceu de mim? Ouça-me, preciso muito de você. Não me procurou mais, então eu vim te ver. Sabe que te amo muito, quero que venha comigo, vamos. À medida que Elsa falava, Raul estremecia parecendo ouvir seus apelos. Os laços fluídicos afrouxaram-se, Elisete agitou-se ameaçando acordar. Fizemos uma pausa de alguns instantes e depois Elsa voltou a interpelá-lo. Vamos, Raul, venha comigo, eu quero você ao meu lado. Elisete novamente agitou-se, tentando se libertar do corpo físico. Então Afrânio suspendeu os trabalhos daquela noite, reconduziu Elsa ao lar, atendendo à recomendação dele. Mais tarde, nos reunimos novamente na residência de Raul. Eu estava ansioso por ouvir as impressões de Afrânio sobre aquele primeiro encontro. Não foi preciso perguntar-lhe. Acomodados na sala, ele começou a falar. Aguardemos os acontecimentos durante o dia de amanhã, a fim de aquilatarmos os efeitos deste primeiro contato de Elsa com o nosso irmão enfermo. Retornarei à instância de amor onde estudarei o caso sob as apreciações de Venâncio. Vocês mantenham-se alertas a qualquer eventualidade que possa alterar nossos planos. Depois que Afrânio partiu, Arthur mostrou-se preocupado com o estado de saúde de Elisete, pois temia que isso viesse comprometer todo o nosso trabalho. Esperamos o amanhecer, Décio e eu alcançamos a rua em direção à casa de Elsa. Devíamos colher as impressões que ficaram gravadas na lembrança da jovem. Quando chegamos, Elsa tomava o café matinal e ao mesmo tempo conversava com sua mãe. Tive outro sonho com Raul esta noite, mas não consigo me lembrar direito. Pareceu-me que estava doente, eu chamava por ele, que não me dava atenção. Você precisa esquecê-lo,
Procure se distrair, arrume um namorado, aconselhou a mãe. Esquece-lo será muito difícil. Embora as lembranças que ainda alimento não me façam sofrer, estão ainda muito vivas dentro de mim. É como se fosse um compromisso que deixamos para um outro dia, mas que ainda não terminou. É essa sensação que eu sinto. Vê, Eduardo, disse Décio. Por que Afrânio concentra suas esperanças em Elsa? Provavelmente sua ligação com Raul deve atender a propósitos que ora desconhecemos, mas que no desenrolar dos acontecimentos virão à baila com certeza. Vamos retornar à residência de Renato, aguardando ali o retorno de Afrânio. Capítulo 3. A menina Elisa. Para atingirmos o objetivo que pretendo, precisamos contar com os seus préstimos, querido irmão Arthur. Meus préstimos? Perguntou Arthur admirado. Sim, querido irmão, vou pedir-lhe algo que me desagrada muito, mas torna-se imprescindível. Do que se trata? Perguntou Arthur um tanto preocupado. Sei dos laços que unem você, menina Elisa, mas é preciso que se altere seu estado de saúde. Precisamos que seja acometido de convulsões periódicas seguidas de um estado febril. Arthur levantou-se cabisbaixo, dirigindo-se para o quarto de Elisa. Eu acompanhei. Debruçou-se sobre ela que já dormia, beijando-lhe a fronte, permanecendo ao seu lado até o amanhecer. Afrânio passou-se nos suas recomendações. Vocês deverão concentrar seus esforços colaborando para que alcancemos em Elisete um estado emocional bastante voltado para a filha, que em breve deverá apresentar os primeiros sintomas de enfermidade. Usem, se necessário for, os recursos sensitivos de Júlia, que poderá ser de muita valia aos nossos propósitos. Décio deverá colaborar para que Renato, nesses próximos dias, se veja absorvido pelo trabalho na empresa que se vincula. Depois de mais algumas observações, Afrânio retornou à nossa colônia. Passaram-se 2 dias. Elisete cada hora mostrava-se mais tensa. A ideia de suicídio tomava corpo em sua mente, até que naquela manhã, após Renato sair para o trabalho, começaram os primeiros efeitos das providências tomadas por Afrânio. Júlia, percebendo que Elisa não saíra do quarto como sempre fazia logo após a saída de Renato, foi ter com ela, que dormia profundamente. Tocando-a, correu ao aposento de Elisete, despertando-a. Patroa, a Elisa está com muita febre. Como você sabe? Eu a toquei, ela está com o rosto avermelhado e bastante quente. Eu vou me levantar, isso não é nada, a menina sempre foi corada. Júlia retornou ao lado da menina, acordando-a. Você está bem? Perguntou-lhe. Estou cansada, dói a cabeça. Fique calma, a mamãe já vem. Naquele momento, Elisete entrou no quarto. Vamos ver se a menina está com manha para não ir à escola. Mas o termômetro logo acusou a febre alta. Júlia, ligue para o Renato. Ele precisa levá-la ao médico. Décio aproximou-se de Júlia, imprimindo-lhe uma sugestão. Por que a senhora não a leva? O senhor Renato vai demorar muito a chegar até aqui. Nada disso, eu não tenho condições, sinto-me fraca. Ligue para o Renato, insistiu Elisete, contrariada. Júlia foi para a sala na direção do telefone, acompanhada por Décio, que procurava assenhorear-lhe os pensamentos. Pegou o telefone. Quando ia discar, deteve-se por alguns instantes e, influenciada por Décio, recolocou o telefone no gancho, retornando ao quarto de Elisa. O senhor Renato não se encontra na firma. Disseram que saiu a serviço e que só retorna à tarde. O que vamos fazer? Falou Elisete, demonstrando certa atenção. A patroa precisa levá-la ao médico. Vamos, eu acompanho a senhora. Calma. Deixe eu raciocinar. Talvez seja apenas uma infecção na garganta. Vou chamar o farmacêutico. Então Décio atuou sobre a menina, que começou a chorar. Mamãe, estou com medo. A minha cabeça dói muito. Estou tonta, disse Elisa, que parecia entrar em convulsão.
Está vendo, patroa, precisa levá-la ao médico. Elisete prostrou-se pensativa, olhando a filhinha, e Arthur aproveitou para envolvê-la nas mais puras vibrações de carinho, sensibilizando-a. De repente, a mãe levantou-se. Prepare-se, Júlia, nós vamos levá-la ao Dr. Mário. Em poucos instantes saíram em direção ao consultório do médico. No consultório, Dr. Mário examinou demoradamente Elisa e, não encontrando nada que justificasse um diagnóstico, requisitou vários exames. Enquanto eu acompanhava o atendimento da menina, Décio deslocara-se até a firma onde Renato trabalhava, a fim de influenciar na distribuição dos encargos, procurando sobrecarregá-lo de serviço naqueles dias. Depois de algumas horas, estávamos todos novamente na residência de Elisete. Ao chegar, após acomodar Elisa no leito, ela dirigiu-se ao armário onde guardava os remédios. Quando se preparava para tomar os calmantes, Júlia, induzida por Arthur, interferiu convencendo-a de que precisava manter-se lúcida devido à enfermidade da filha. Renato retornou pelo final da tarde, mostrou-se bastante preocupado com o estado de saúde de Elisa. Justo agora que me incumbiram de uma auditoria que não poderá sofrer interrupções. Você precisa se empenhar em cumprir todas as recomendações do Dr. Mário. Providência amanhã todos os exames que ele pediu, falou Renato em tom severo com a esposa. Com isso criou-se o clima que desejávamos. Renato, absorvido pelo trabalho, obrigava Elisete, por força das circunstâncias, a várias incursões ao médico e aos laboratórios à cata de exames. Após 20 dias, ela estava totalmente absorvida pelo problema. O médico, ante as convulsões de Elisa e diante dos exames todos negativos, recomendou a internação da menina. Elisete desesperou-se, levou a outro médico que lhe pediu os mesmos exames, exigindo que fossem feitos em outro laboratório. Ela atendeu e foi mais uma semana de corre-corre sem resultados, pois os novos exames confirmavam os outros feitos anteriormente, todos negativos. Desta vez o médico recomendou um neurologista, o que acabou provocando em Elisete um choque, levando-a a um abatimento profundo. A essa altura dos acontecimentos, Raul já encontrava dificuldades para se manter em sintonia com ela. Sentia-se quase desalojado das suas vibrações de saudades e apego. Instalara-se nos pensamentos de Elisete um sentimento de culpa. Percebendo o abatimento da patroa, Júlia aproximou-se, interpelando-a. Posso ajudar em alguma coisa? Quer que eu prepare um lanche? A senhora precisa se alimentar. Júlia, estou com muito medo. Os médicos estão escondendo alguma coisa de mim. Elisa continua com as convulsões. A febre foi dominada, porque ela continua sofrendo ataques. Vamos confiar em Deus. Ele sabe o que faz. Os médicos vão acabar descobrindo que ela tem, e logo vai ficar boa. Que ela tem, e logo vai ficar boa. Deus não existe. Já não bastava perder Raul, agora vejo que estou perdendo minha filhinha. Deus existe, patroa, reze para ele nos ajudar. Gostaria de ter certeza de que ele existe, mas não posso crer em um Deus que separa as pessoas que se amam, e faz sofrer uma inocente como a minha filhinha. Elisete começou a chorar copiosamente. Não chore, vamos rezar juntas para que Deus nos inspire uma solução. Você acredita mesmo que Deus existe? Júlia, inspirada por Arthur, começou a falar-lhe. Deus existe. E é um Pai generoso. Que nos ama muito, nós é que desesperamos por falta de confiança na sua misericórdia. Se ele existe, está me castigando. Eu me revoltei com a morte de Raul. Agora ele quer tirar-me também Elisa. Ajude-me, Júlia. Eu sou culpada. Eu a abandonei desde que Raul partiu. Tenho vivido somente das suas lembranças. Abandonei Renato, o lar. Ajude-me pelo amor de Deus. Calma, patroa. Deus não vai tirar sua filhinha. Eu pouco posso ajudá-la. Mas se a senhora permite, vou chamar Dona Florinda.
Ela é tão boa e poderá ajudar. Então vá, peça para ela vir até aqui. Júlia saiu, retornando depois de algum tempo, acompanhada de Dona Florinda, uma senhora bastante simpática. Fazia-se acompanhar do espírito de um médico que se aproximou dizendo-se chamar Armando. Narramos a ele os acontecimentos no que se prontificou a ajudar. Logo em seguida, entramos todos no quarto onde Elisete se encontrava. Obrigada, por ter vindo. Estou desesperada. Faz quase um mês que Elisa adoeceu e os médicos não descobrem o mal que se abateu sobre ela. Estou com muito medo. Perdi Raulzinho e agora vejo que vou perder também a minha filhinha. Calma, você não vai perdê-la. Deus é pai e vai ajudá-la. Confie na misericórdia divina e você verá em pouco tempo Elisa brincando novamente pela casa. A senhora acredita mesmo que isso seja possível? Acredito. E você também deve acreditar. Vamos orar juntas para que Jesus nos ajude. Dona Florinda começou uma prece profundamente inspirada pelo Dr. Armando, estendendo suas mãos sobre Elisete. Esta acompanhou cada palavra tomada pelo pranto. Naquele momento Raul desprendeu-se dela projetando-se para o quarto que lhe pertencera. Após ser beneficiada pelo passe, Elisete conduziu Dona Florinda ao quarto de Elisa. Ali, acobertada pelo Dr. Armando, atuou sobre a menina durante alguns minutos. Depois disso, reuniram-se na sala onde conversaram durante algum tempo. Dona Florinda, inspirada por Arthur, acendia fé no coração de Elisete, ainda sensibilizada pelos efeitos da prece e do passe. Despediu-se, prometendo retornar no dia seguinte. Dr. Armando permaneceu ainda por algum tempo cuidando de Elisa. Elisete, reconfortada, acomodou-se ao lado da filhinha, olhando-a com ternura, acabando por adormecer ao seu lado. Afrânio retornou ao anoitecer. Informado dos acontecimentos, mostrou-se bastante otimista e, juntos, fomos ao quarto onde Raul se alojara. Ao entrarmos tivemos uma surpresa. Ele estava assentado num dos cantos do aposento, movimentando-se à semelhança de um pêndulo. Tentamos nos comunicar com ele, mas foi em vão. Décio brincou durante alguns minutos tentando atrair sua atenção e não conseguiu. Observando atentamente Raul, Afrânio fez algumas considerações. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Desalojado do mundo que o sustentava, recusa-se a assumir a realidade, imergindo no seu próprio mundo. O que o obrigou a retirar-se de junto da sua mãe? Perguntei. As forças que o sustentavam resumiam-se nas lembranças vivas que Elisete cultivava, as quais se enfraqueceram diante da intensa preocupação que envolveu o entorno de Elisa. No momento em que Dona Florinda, portadora de um forte magnetismo, atuou sobre eles, os laços enfraquecidos que ainda o mantinham preso a ela se romperam por completo, deslocando quase que instantaneamente. Depois de mais algumas considerações de Afrânio sobre o caso, fomos para a sala. Arthur, mostrando-se apreensivo, perguntou-lhe: creio que, diante dos acontecimentos desta tarde, Elisa esteja liberada desse processo, não é mesmo, Afrânio? Certamente que sim, compreendo sua justa preocupação. Não só está liberada, como temos pressa em vê-la totalmente recuperada. Apenas desejamos que a cura seja atribuída aos préstimos de Dona Florinda, a fim de que seja instalada a fé de Elisete, cuja confiança em seu trabalho nos será potencial de recursos excelentes. Arthur mostrou-se satisfeito, reassumindo a alegria que durante aqueles dias havia sido empanada pela preocupação em torno da menina. Afrânio, depois de fazer algumas recomendações ao Décio, pedindo-lhe que permanecesse ao lado de Raul, chamou-me e nos dirigimos àquela praça que se tornara local de nossas meditações. Sob a paineira contemplei a noite clara denunciando a lua cheia. Alguns namorados sentados nos bancos do jardim começavam a se retirar, pois passava das 11 horas. Permanecemos em silêncio. Eu meditava sobre o problema de Raul,
O drama daquele pai, daquela mãe. Onde estariam as origens de tanta amargura e sofrimento? Provavelmente Efraim as conhecia, pois se conduzia com segurança, determinando providências e recursos. Em dado momento, rompi o silêncio, arriscando uma pergunta. Quais são as possibilidades de trazermos Raul novamente à razão? Considerando os recursos de que dispomos em nosso plano, são muitas as possibilidades. O pouco que conheci na Terra a respeito do autismo, ao qual vim familiarizar-me somente aqui em nosso plano, sei que poucos são os sucessos alcançados entre os encarnados. Qual a razão desse insucesso? O autismo é um estado de alma, é uma posição mental em que se coloca o espírito encarnado ou desencarnado. Não se trata de uma deficiência orgânica. Isso tem sido demonstrado nos testes e exames feitos pelos estudiosos do assunto. Não se iguala a um excepcional comum, cuja encarnação está sujeita às limitações de um cérebro lesado ou deficiente. Geralmente o autista encarnado apresenta-se numa organização física que corresponde à normalidade dos reflexos e sentidos, apenas pela posição mental em que se encontra rejeita usar tais recursos. O insucesso que experimentam os colegas encarnados deve-se à falta do conhecimento das causas que levam o espírito a assumir tal atitude. Enquanto a mente acadêmica não se voltar seriamente às pesquisas no campo do espírito eterno, a fim de remontar as causas legítimas que envolvem a mente humana em problemas diversos, incluindo-se o do autismo, dificilmente encontrará soluções adequadas. Em nosso plano, porém, o quadro de soluções se altera profundamente, pois dispomos do conhecimento da causa. Basta reconstituir um clima emocional ao qual o paciente se identifica, oferecendo-lhe uma compensação à altura dos valores em que se viu lesado, para que se sinta novamente atraído ao mundo do qual se ausentou mergulhando em si mesmo. Geralmente o autista é um espírito fraco de vontade que se viu lesado nos sentimentos. Julgando-se impotente para reaver ou reconquistar tais valores, retrai-se para dentro de si mesmo, abdicando da razão para sustentar-se do emotivo que, embora sem manifestações exteriores, continua ativo, guardando uma sensação de gozo ou sofrimento. Por isso mesmo, torna-se difícil alcançá-lo pelos caminhos da razão. Somente através do emocional poderemos auxiliá-lo, resgatando-o dessa situação. Quais os recursos emocionais que pretende usar no caso de Raul? Perguntei. Vamos recorrer novamente aos préstimos de Elsa. Acredita que ela guarda consigo valores equitativos aos que Raul se viu despojado no momento que desencarnou e agora, quando se viu obrigado a deslocar-se das vibrações da mãe, em cujo amor doentio se refugiava. Raul, através dos tempos, vem se dividindo entre o amor das duas, demonstrando uma carência afetiva insaciável. Elisete oferece-lhe o amor possessivo e dominador, no qual se compras, Elsa, o amor terno e passivo que lhe dá prazer, mas ao mesmo tempo gera um estado de insegurança que a atormenta. Por que a insegurança? O amor de Elsa representa para ele responsabilidades que jamais cogitou em assumir, levando-o a refugiar-se em Elisete, um espírito forte e dominador, ao qual se habituou a depender e confiar cegamente. Então é um espírito fraco e omisso. Exatamente, por isso mesmo assumiu a postura com que se nos apresenta, omitindo-se do mundo exterior, pois o único mundo que lhe oferecia segurança foi destruído, quando Elisete se desligou dele, atraída por uma preocupação maior do que a sua ausência. Capítulo 4. Passado e presente. Quando pretende trazer Elsa à sua casa à presença? Perguntei. Provavelmente amanhã, por isso, a partir do amanhecer que se aproxima, você deverá empenhar-se em acompanhá-la, preparando-a para uma nova investida. Após essa recomendação, despedimo-nos. Aproveitei o resto da madrugada para visitar meus familiares encarnados. Ali abracei os entes queridos do coração, atenuando a saudade que experimentava periodicamente. Naquele dia, permaneci ao lado de Elsa o tempo todo. Por volta das 18 horas,
Quando se preparava para deixar o escritório, chegou um jovem procurando pelo seu chefe. Ela o encaminhou até a mesa dele, retornando à sua escrivaninha. Guardava seus utensílios, quando os dois se aproximaram dela. Elsa, este é Sérgio, filho do nosso gerente de vendas. Ele precisa de um requerimento. Você não se importa em prepará-lo? Tudo bem, respondeu sentando-se novamente. O jovem acomodou-se sentado à sua frente e começou a ditar o tal documento. Observando os dois, notei que a presença do jovem alterava o psíquico de Elsa. Sua aura acentuou-se numa fulguração alaranjada com nuances avermelhadas. Ele a deixava perturbada, errou várias vezes na preparação do requerimento. Eram 18h40 quando terminou. Ele, muito gentil, agradeceu dizendo: muito obrigado, sinto tê-la retardado até agora. O máximo que posso fazer é me oferecer para levá-la para casa. Não é necessário, eu moro perto daqui. Eu insisto, se você me permitir, será um prazer. Você é quem sabe, concordou. Então saíram, eu os acompanhei acomodando-me no banco traseiro do carro. No caminho, os dois se corresponderam na troca de galanteios. Acontecera o que chamamos de amor à primeira vista. Quando pararam o carro na porta da casa de Elsa, compreendi que a única atitude que me cabia era descer, pois dali para frente continuaria aquele blá 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 que todos conhecemos. Retornei à casa de Elisete onde juntamente com Décio e Arthur aguardamos a chegada de Afrânio. O ambiente naquele lar sofrera sensível transformação. Elisa estava quase recuperada gozando do carinho da mão que lhe faltara durante mais de 1 ano e meio. Salvo a condição de Raul, poderíamos afirmar que tudo havia voltado à normalidade. Estávamos fazendo uma súplica através da prece, pedindo em favor de todos envolvidos naquele drama, quando Afrânio chegou. Inteirado dos acontecimentos ocorridos durante o dia naquele lar, pus-me a narrar o acontecido com Elsa. Após contar-lhe em detalhes, perguntei-lhe: